lá, falei para vocês que eu iria trazer um resumo sobre como tem sido essa prática do jejum na minha vida, em especial esse jejum de 7 dias que eu fiz. Escolhi um lugar gostoso para a gente falar, bater um papo, porque esse aqui é um vídeo informativo, para tirar esse bicho de 7 cabeças que às vezes as pessoas acham que é essa questão do jejum, que é um meio de graça, para mim, muito especial, que fez eu mudar o meu relacionamento com Deus. Então, por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão do jejum, tá? Eu fiz algumas anotações para me nortear aqui nessa conversa, tá bem? Mas em 2023 eu levei muito a sério essa questão da leitura da palavra de Deus, né? De vez em quando vai passando uns carros aí, gente, umas motos sem escapamento, mas é normal, é porque é a rua, tá? Vocês ignoram isso aí, tá bom? Mas em 2023 eu comecei a levar muito a sério a prática do estudo da palavra de Deus, tá bom? E eu decidi me dedicar exclusivamente a partir de março nessa busca por Deus, por esse desenvolvimento por Deus, tá? A partir de março desse ano de 2023, tá bom? E quando a gente leva a sério a leitura da palavra de Deus, algumas coisas começam a mudar na vida da gente, porque a gente passa daquele relacionamento com Deus de ouvir falar para conhecer Deus profundamente, né? A primeira é que descobri que Deus, né, o que algumas coisas que eu descobri com essa intimidade com Deus, né? Que Deus é muito poderoso. A Bíblia é um livro vivo, cheio de relatos extraordinários de coisas que aconteceram com o povo de Deus, né? E que a gente pode se inspirar nisso. E quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vê o tanto que Deus é poderoso para fazer muito mais na nossa vida. Basta que a gente esteja disposto a pagar o preço por esse relacionamento com Deus, né? O Antigo Testamento, ele me destravou muitas coisas, porque a gente pegando a Bíblia hoje, a gente consegue ver o que aconteceu na vida de muitas pessoas, olhando pelo começo, o meio e o fim. E também analisando essa questão de causa e consequência, né? Que foi o que eu gravei num vídeo há um pouco tempo atrás, ele está no meu feed, sobre a reciprocidade de Deus, né? À medida que você mais busca Deus, mais Deus tem a falar ao seu coração, porque a sua sensibilidade melhora. E eu comecei a ficar muito sensível a esses relatos bíblicos, né? Que eu consegui ver essa questão de causa e efeito, né? A entrega, quanto mais a pessoa tivesse uma entrega e um compromisso maior com Deus, mais Deus se manifestava na vida dela e mais Deus usava essa pessoa. E eu comecei a ficar bem interessada nesse assunto, né? E o relato do jejum, ele aparece de capa a capa, né? No Antigo Testamento ele aparece com muito volume, né? Então, em várias circunstâncias da Bíblia aparece o jejum. E o jejum começou a me chamar a atenção, porque num tempo de luta o pessoal jejuava, num tempo de agradecimento. Então, assim, eu comecei a olhar o jejum de uma forma diferente. E comecei a estudar sobre o assunto do jejum, né? Quando eu comecei, durante a minha meditação do ano, da leitura anual da Bíblia, né, que eu tenho feito, que eu cheguei no livro de Daniel, que o jejum me despertou. Porque Daniel foi um homem de Deus, né, uma pessoa muito significativa da palavra de Deus, e fala sobre um jejum que Daniel fez. Quando eu comecei a ler muito sobre Daniel, e eu fiquei muito impressionada com Daniel, com a vida de santificação que Daniel tinha, com a postura firme que Daniel tinha em relação à vida, eu quis fazer o jejum de Daniel de 21 dias, que é um jejum parcial. Esse jejum ele é feito de verduras, né? Em que ele tirou coisas saborosas, enfim, tirou outras coisas, e eu resolvi fazer esse jejum de 21 dias, que foi no dia 5 de agosto que eu comecei. Eu até busquei, rememorei na minha internet, que eu comecei a buscar e fazer esse jejum de 21 dias. E aí eu comecei num sentimento muito forte em relação a Deus. Isso mudou uma chave no meu coração, esse jejum de 21 dias, tá? E aí eu até notei aqui os efeitos do jejum, né? Porque esse vídeo ele é na intenção de tirar, te fazer levar numa reflexão mais profunda sobre a prática do jejum.
para desmistificar essa questão do alimento, que você não consegue ficar sem comer, o que seria esse jejum. Então, como eu não encontrei muita coisa na internet, a minha intenção com a autoridade que eu estou desenvolvendo através da prática é te levar a informação, né? Então, o que o jejum, qual foi um efeito que o jejum trouxe em mim? Ele me deixou mais tranquila, é um momento de busca espiritual. Eu mantive minha atividade física, eu li isso muito no livro A Cultura do Jejum, né, do Subirá, eu li isso demais desse livro. Então assim, que foi um livro que me fez crescer muito. Peraí, deixa eu pegar esse livro, que eu não peguei o livro. Some Moments. Ai meu Deus, vou pôr até um negócio pra falar sobre o livro, né, gente? Porque eu queria falar sobre o livro, eu escrevi. Meu cenário do livro, escondendo os filtros, olha isso aqui. Ai meu Deus, andou. Mas vamos continuar, porque se fosse fácil todo mundo fazia, né? E aí eu comecei a buscar informação sobre o jejum e encontrei no Luciano Subirá, nesse pastor, que é um pastor que desenvolveu demais a questão do jejum, tá? A prática do jejum. Inclusive escreveu esse livro, se eu não me engano, é no segundo jejum que ele fez de 40 dias, que é o jejum que Jesus também fez, tá? Mas eu vou falar um pouco mais desse livro. E nesse livro fala dessa questão da prática do exercício físico. Eu já tenho a prática do exercício físico como uma dinâmica na minha vida, então para mim não tinha nada muito de novo, né? E ele explica aqui fisiologicamente essa questão do exercício, né? Para quem já pratica, tá? Então eu fiquei muito sensível à voz de Deus, me emocionava com facilidade, todo o louvor colocava, eu ficava emocionada com as coisas, fiquei muito confiante e senti que meu entendimento e sabedoria se expandiram, tá? E que era o que eu mais buscava, que era uma intimidade maior com Deus, era a minha maior busca, né? Inclusive esse deve ser no seu coração e no meu coração a primazia, o que vem primeiro quando você vai fazer o jejum, né? É ter mais intimidade com Deus, conhecer mais o Senhor. Essa é a primazia do jejum. E tem as coisas secundárias. São lutas que você está vivendo, mas eu vou falando sobre isso, né? Desde então eu comecei a estudar mais o jejum, tá? Desde então eu comecei a estudar mais o jejum. E aí você vai avançando. Comecei a fazer jejum de 24 horas, fiz alguns de 24 horas, de agosto para cá, então início de agosto, né? Fiz alguns de 24 horas, avancei para 3 dias, comecei a fazer jejum de 3 dias, né, só de água, e comecei a pegar gosto por isso, porque eu senti que eu fiquei muito sensível à voz de Deus, eu consegui ouvir, sabe, eu ia fazer alguma coisa e dentro de mim me falava, tipo assim, que era para fazer, para não fazer, para fazer desse jeito. Eu comecei a sentir muito a presença de Deus na minha vida e isso mudou radicalmente, né? O que muda na sua vida quando você faz o jejum, você fica muito mais sensível à voz de Deus, como eu já falei, né? Porque você tem que investir muito tempo de oração. Então, quando você faz o jejum, porque se você fizer o jejum só sem comer, isso é regime, isso é dieta. O jejum, ele é irmão gêmeo da oração e da leitura da palavra, porque senão não adianta nada, né? Então, você precisa evoluir nesse entendimento que você tem em relação à oração. E o jejum, ele praticamente te força a fazer isso, a você tirar tempos prolongados, e não é pouco tempo, são tempos prolongados, você retira de jejum, de oração, porque você está em jejum, todo momento você está pensando em Deus, toda hora você está fazendo alguma refeição, igual no meu caso. Eu não parei nada, a dinâmica da minha vida ficou igual. Eu continuei fazendo comida para minha família, café da manhã para o meu esposo, fazia pão com ovo, que eu amo, para o meu esposo, fazia comida normal. A dinâmica da minha casa continuou a mesma, né? Inclusive teve um dia que eu fiz até... O que eu fiz no jejum de 7 dias, eu aprendi a fazer carne na airfry, tipo churrasco, porque eu moro em apartamento, não tem lugar de fazer. E aí eu aprendi a fazer churrasco e eu fiz para todo mundo. Então assim, você adquire um controle na sua mente muito considerável, que muda a sua vida, né? Então o jejum, na minha opinião, ele mudou tudo em relação a Deus. É como se eu deixasse de ouvir falar sobre Deus e vivesse ele de forma assim, íntegra. A figura paterna de Deus para comigo, que é falada em vários momentos na Bíblia, eu realmente entendi isso fazendo o jejum. E a gente tem vários relatos na Bíblia. Nós temos Moisés, que fez jejum
sobrenatural, né? Que ele ficou 40 dias sem comer, sem beber água e sem comer. Então é uma coisa assim que o ser humano não consegue fazer. O livro fala sobre o jejum sobrenatural, digamos assim, que foi de Moisés. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites quando foi iniciar seu ministério. Paulo foi aquele que escreveu 13 livros diferentes da Bíblia, né? Foi um homem abençoado, que disseminou o cristianismo, né? Foi uma pessoa significativa da palavra de Deus, também jejuava. Tem relatos, né, em Atos 9, de 9 a 11, Atos de 13, 1 a 3. Então, se for uma pessoa, quando ele se converteu, ele ficou 3 dias sem água e sem comida, né? Então, jejuando. Quando ia ser escolhido os presbíteros são as pessoas que cuidam da igreja, do povo de Deus, né? Quando escolher os presbíteros, o pessoal orava para ter a definição e a clareza de Deus por qual presbítero escolher. Então o jejum já aparece na Bíblia em vários lugares. A profetisa Ana foi uma mulher muito importante, orava e jejuava dia e noite, vivia no templo, está registrado em Lucas 2, de 36 a 37. Então o livro menciona esse livro aqui, ó, menciona isso. Eu achei muito interessante, eu vou praticar esse ano, né? Esse ano de 2024, né? O jejum como uma prática semanal minha, né? De busca por Deus. Mas o desse livro, ele relata grandes pregadores, grandes evangelistas da palavra de Deus, que foram extremamente significativos na história e que tinham a prática do jejum do cotidiano, né? Semanalmente, jejuava uma quantidade de vezes. Então assim, ó, Martim Lutero, Calvino, John Wesley, né, jejuava todas as quartas e sextas-feiras. David Yong Cho é o pastor da maior igreja local do mundo, né? Então assim, o objetivo principal do jejum deve ser o que eu te falei, que é uma busca maior com Deus, para que você tenha mais intimidade com Deus. Mas existe as coisas secundárias, que durante a Bíblia relata vários jejuns. Por exemplo, Davi jejuou pela morte de Saul e de Jonathan. Jejuou também pela cura do seu filho, quando ele teve aquele adultério com Betseba. Ele também jejuou, mas o filho veio a falecer, né? Ele jejuou 7 dias. Então assim, há motivos secundários, né, que você jejua. Daniel orou e jejuou esses 21 dias, intercedendo pelo povo, né? A rainha Esther conclamou um jejum de 3 dias de alimento e de água em todo o povo judeu, porque tinha um decreto de morte em relação a eles. Ela também jejuou. O livro menciona algo muito interessante, né? Fazer jejum seguido da direção de Deus. Achei muito interessante. Eu vivi isso em janeiro, porque quando eu fiz os 7 dias, acho que eu vou falar aqui mais para baixo, mas quando eu fiz os 7 dias, eu fui evoluindo no jejum e eu queria avançar, né? Eu queria viver sensações, eu queria viver experiências extraordinárias com Deus. E eu experimentei isso nos jejuns de 3 dias que eu fiz. No de 21 aconteceu coisas que não aconteceria, creio eu, em momentos normais, né? Então, quanto mais você busca, mais você vai encontrar em tudo nessa vida, né? E aqui ele fala, né, sobre isso, sobre Deus direcionar seu jejum. Isso aconteceu comigo em janeiro agora de 2024. Na primeira semana do ano, eu tinha me esquecido disso, é a Semana Mundial da Oração. E eu, numa reunião de oração, que eu fiquei sabendo disso na sexta-feira anterior, né? O meu pastor mencionou isso, na hora veio no meu coração: você vai jejuar até sábado, até a entrega dessa semana de oração. E assim eu fiz. E durante esse período que eu estava conversando com Deus, na hora lá da oração, eu falei assim: mas eu podia fazer uma refeição por dia, porque eu acabei de sair do jejum de 7 dias, porque o meu jejum de 7 dias, ele foi na semana do Natal, né? Então tinha assim, né, menos de 15 dias. Eu falei: nossa, mas eu podia fazer pelo menos uma refeição no dia, ou podia fazer tipo de Daniel parcial. No meu coração eu falei assim: não, só água. Porque no de 7 dias eu bebi água com limão, um pouquinho de sal, só água. Gente, nitidamente, não tem como te explicar algumas coisas, porque você vai ter que viver as suas experiências. Essa é uma experiência minha, pessoal minha, mas para te motivar, a você que busca uma vida espiritual e uma vida mais íntima com Deus, para que você experimente isso também,
né? Então, a Bíblia relata 3 tipos de jejum, que eu vou falar sobre ele. Jejum total, que é de água e comida. Na Bíblia relata 3 dias, né? Porque mais de 3 dias é um risco muito grande. Aqui até no livro fala sobre isso, porque tem médico que escreveu nesse livro, né? Para falar da parte fisiológica, né? Da questão do jejum. Mas eu já fiz de um dia de água, mas o corpo nosso tem 70% de água, então você precisa de água, né? Então é importante. Então o jejum total seria de água e de alimento, né? Tem o jejum de Esther, que ela conclamou esse jejum para livrar o povo da morte, porque havia um decreto de morte contra o povo judeu. O rei de Nínive também, que ia acabar com Nínive, ele também proclamou um jejum de 3 dias de água, de líquido e de alimento, inclusive até pelos animais, e tudo está registrado em Jonas 3:7. O jejum normal, que seria apenas de água, e você não come, não se alimenta, né? Aí tem, por exemplo, o jejum de Jesus, ele fez isso. O jejum parcial, que é tipo o jejum de Daniel, né, que está lá em Daniel 10, de 2 a 3. E a minha intenção é mostrar para você que existem várias formas de você fazer. Você pode definir com Deus a quantidade de dias. Por exemplo, na Bíblia tem 1 dia, 3 dias, 7 dias, não sei se é 10, 14, 21, né, que tem os relatos. Mas você pode fazer com Deus. Eu vou fazer uma refeição. Começa fazendo, eu vou tirar o almoço, Senhor. Nesse horário eu vou estar orando e buscando mais ao Senhor, né? E lutando pelo propósito secundário da sua vida, a luta que você está vivendo, uma decisão que você tem que tomar para que Deus clarifique sua mente, facilite que você tenha entendimento, discernimento de espírito. Então são coisas que você pode conversar com Deus, né? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aí você fala assim, Vanessa, como que você começou? Você já começou direto fazendo o jejum de Daniel de 21 dias? Não, por exemplo, eu tenho a prática do jejum intermitente, que na minha opinião é uma prática de vida muito importante, né? Mas você tem que procurar um médico para ver se você pode. Tem gente que tem diabetes ou tem dificuldade para fazer, então você faz um acompanhamento médico. Eu, como já sou uma pessoa muito ligada na minha saúde, algumas coisas eu já conheço do meu corpo, algumas coisas eu já fiz, né? Eu já fiz várias coisas buscando uma saúde maior. E no jejum intermitente eu tive um controle maior sobre a comida. Então eu falava que eu não ia comer em determinado horário, eu não ia comer em determinado horário. Então eu comecei pelo jejum intermitente. Iniciei o jejum como uma forma, como um chamado do meu coração, o jejum espiritual. Eu comecei a ler a Bíblia e começou a saltar aos meus olhos a prática do jejum. Porque Deus fala com pessoas de forma diferente. Por exemplo, você não conhece pastor? Existe missionário, existe pessoa que foi chamada para servir. Então são os dons e talentos que Deus distribui para as pessoas. E para cada chamado, para cada pessoa que Deus chama, ele tem um propósito em relação a algo. Talvez o que Deus tem em relação à minha vida seja muito profundo e eu preciso buscar uma espiritualidade maior. Porque eu tenho ministrado, eu tenho falado, né, sobre várias coisas da Bíblia, eu preciso construir autoridade, intimidade com Deus. Então Deus me despertou para essa questão do jejum, né? Então o que eu falei assim, na primeira semana de janeiro, né, eu senti um forte direcionamento de Deus para eu fazer o jejum. E ainda eu tentei negociar com Deus. Falei, não, vou fazer só uma refeição. Eu acabei de sair de um jejum de 7 dias, vou fazer só uma refeição, ou vou tomar isso e aquilo e tal. E chegou um ponto de eu falou assim, só água. Foi a primeira vez que no de 7 dias eu tomei água com limão, água com sal, porque no livro inclusive ensina sobre isso. Que algumas quando você, por exemplo, baixa a pressão ou fica mais fraco, você toma água com limão e sal, que ela volta rapidamente os sais minerais do seu corpo. Ela te dá uma... E eu passei por uma experiência dessa. Acho que o segundo jejum que eu fiz de 3 dias, no último dia eu passei mal. Foi numa quinta-feira, no dia da minha live. Eu acordei 5 horas da manhã para eu estudar e fazer a live às 7h07. E eu senti que a minha pressão caiu. Eu deitei no sofá, chamei meu esposo. Eu tinha acabado de ler sobre isso no livro, a água limão com sal. Aí eu falei, faz uma água, espremei limão pra mim, coloca sal e traz pra me beber. Gente, eu acho que não deu 2 minutos, eu já tava de pé fazendo a minha live.
Então são coisas que você vai aprendendo, que você vai conhecendo à medida que você vai aprofundando, né? Então depois que a gente faz o primeiro jejum também, você vai fortalecendo. É a mesma coisa do medo, né? Às vezes você tem medo de fazer determinada coisa. Depois que você faz a primeira vez, você já não tem medo mais. Por quê? Porque você já viveu aquela experiência, já viveu aquela situação. Isso aconteceu comigo também em relação ao jejum. Então, por exemplo, eu fiz o jejum de 7 dias. Antes de fazer, eu estava meio apreensiva. Eu falei, gente, eu só fiz de 3 dias. Eu podia ter falado com Deus que eu ia fazer de 5, né? Pra eu ir, que 5 é quase o dobro. Pra eu ir aumentando. Mas eu senti no coração que eu tinha que fazer de 7. Tem coisa que eu não sei te explicar. O Espírito fala em você e você caminha e você vai embora. É fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se sente. Eu tive fé que Deus falou comigo. Quando eu fui fazer de 6 dias, que foi de segunda a sábado, agora na primeira semana de janeiro, eu já fiquei super confortável. Teve coisas que eu senti no jejum de 7 dias que eu não senti no jejum de 6 dias que eu fiz agora. Por quê? Porque eu fiquei mais confortável. Eu senti mais o Espírito na minha vida, porque eu não fiquei tão tensa com o que poderia acontecer comigo. E agora, quando eu for fazer, por exemplo, jejum de 10 dias, por exemplo, que eu vou continuar avançando, a minha meta é fazer de 40, também o jejum de Jesus, mas à medida que eu for avançando, eu vou ficando mais tranquila em relação a isso, né? Meu jejum de 7 dias, por exemplo, foi um tempo de descoberta e de muito estudo. Por quê? Porque eu me propus, durante os 7 dias de jejum, a ler esse livro inteiro. Depois, quando ele chegou, gente, na minha casa, que eu vi que ele tinha 257 páginas, aí eu dividi, eu acho que dava pelos dias que faltava do jejum, porque ele chegou um dia depois que eu já estava fazendo jejum. Então tinha 6 dias, eu sei que eu tinha que ler quase 40 páginas por dia, né, desse livro. Então foi uma busca intensa por Deus, né? Então eu aprendi muita coisa nesses 7 dias, porque o livro fala só sobre isso. Ele defende isso, ele fala sobre quem fazia no Antigo Testamento, igual eu trouxe para vocês, no Novo Testamento. Ele fala sobre os benefícios do jejum para o seu corpo, porque tem médico que fala que dessa parte fisiológica. Ele falou dos grandes homens da nossa história, né? Que fazem jejum e Deus faz maravilhas através da vida deles. Então é um livro inspirador, né? Então você pode pensar e falar o que quiser em relação a isso. A intenção do vídeo é te esclarecer algumas coisas e te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Se Deus falar com você, se você for sentindo inclinação para isso, vai fazendo, vai ousando fazer. Faz uma refeição, depois você faz um dia, tira 2 refeições, faz um período do dia, conversa com o médico se você sentir dificuldade, mas você pode ir fazendo, né? Então, por que fazer o jejum? Até anotei aqui, ó. O jejum tem o objetivo de fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne. É isso mesmo. Ele fortalece o seu espírito. Por quê? Porque você fica muito sensível à palavra de Deus. Ele não é o único. Você pode orar, você pode ler a palavra, mas quando você está fazendo jejum, é como se você ficasse muito mais suscetível a orar e ler a palavra. Por quê? Porque você está em jejum, cara. Enquanto o povo está comendo, você está fazendo o quê? Então eu fazia o almoço para minha família almoçava e falou, gente, agora eu vou conversar com Jesus. E eu saía e orar, fazia devocional. Então você fica mais suscetível a estar muito mais próximo de Deus, né? O jejum te traz um autocontrole que vocês não têm noção do autocontrole que o jejum traz. Porque o alimento, você vê, quando a pessoa fica nervosa, tem gente que quando fica nervoso, chateado, deprimido, vai comer, enfia o pé na jaca. Então o alimento é uma coisa, você pode ver na Bíblia, todo mundo fala comer, beber, né? Então assim, é uma coisa que é significativa, né? Que as pessoas comem muito e gostam, se deleitam com isso, e tem coisa gostosa. Então é uma luta, né? Você vencer isso, né? Eu senti uma paz muito grande em fazer o jejum. Fiquei muito sensível. Era paz e amor. É um controle, a pessoa falava, eu olhava para ela, sabe como nem muita diferença fazia. O jejum me deixou muito sensível. Era como se eu sentisse até o peso das pessoas. Dependendo do lugar que eu tivesse, o tipo de ambiente que tivesse, eu já queria sair de lá, tinha muita facilidade, né? O jejum vem sempre acompanhado com as suas irmãs gêmeas, né? A oração, a leitura da palavra, porque senão você fica fazendo regime. E o jejum fortaleceu a minha percepção da dependência de Deus. Eu vi que nada sou, que nada tenho, que nada posso sem Deus na minha vida, né?
Então, algumas pessoas vendo que eu emagreci até falaram, falando, nossa, o que você está fazendo que você está emagrecendo? Eu falei, gente, aí eu, com quem eu tinha oportunidade de compartilhar, com quem eu não tinha, eu falava assim, não, é alimentação e tudo, nem dava atenção. Com quem eu tinha condições de compartilhar, eu falava. Aí a pessoa, então eu vou fazer isso também. Eu falei, não, se você for fazer só para emagrecer, você não vai dar conta. Porque você tem que ter um autocontrole muito grande para você não comer. Né? Você tá vendo todo mundo comer? Porque eu não tranquei dentro de um quarto e fiquei lá. Né? Minha vida continuou. Né? Eu vim malhar, fazer ginástica. Então assim, minha vida continuou. Se você for achar que você vai fazer isso só para emagrecer, eu já vou te avisar, você não vai dar conta. Porque o jejum é algo sobrenatural mesmo, é algo de Deus. Você tem um controle, você olha a comida e simplesmente não come. Porque você teme ao Senhor, você respeita o Senhor, você fez aquele compromisso com Ele. Eu sei o tanto que Deus é poderoso, maravilhoso, tenho aprendido isso na leitura da palavra de Deus. Né? Voltei a ler a Bíblia de novo, né? Em 2000, eu já estou no terceiro ano lendo a Bíblia de verdade. Né? Agora eu tô voltando, eu vejo outras coisas, eu sublinho coisas diferentes. Então assim, você vai ficando muito sensível à palavra de Deus, né? Então, como eu falei, eu fiz comida para todo dia para minha família. Fazer café da manhã, almoço, janta, fiz churrasco, fiz purê que eu amo para eles, amo feijão novinho, fiz feijão para todo mundo. Então assim, e conseguia ter controle emocional. Quando eu estava comendo, eu falei assim, agora vocês dão licença, fica com seu pai, que a mamãe vai falar com Jesus. Saía, ia fazer minha oração, minha devocional, minhas coisas. Orei mais que uma vez no dia, porque toda hora eu trazia à memória essa questão, né? Então, para matar a curiosidade de muitos, né? Durante os 3 primeiros dias, como é que foi esses 7 dias, né? Que foi a experiência mais marcante que eu tive, né? Que era um misto de ansiedade, de descoberta, de como que seria, o que Deus ia falar comigo, como é que ia ser. Então, os 3 primeiros dias, você sente um pouco de fome, tá? Lembrando que eu já praticava o jejum intermitente, pratico, inclusive, o jejum intermitente, né? Então, se eu me alimentei mal no dia, no outro eu fico mais horas sem comer, então eu tenho um controle da alimentação, né? Então, os 3 primeiros dias, você sente um pouco mais de fome. Do 4º dia em diante, eu não sei te explicar, mas você não sente fome. Fisiologicamente, o livro fala que a partir do 3º dia, do 4º, você entra em autofagia. O corpo, para manter ele em movimento, ele começa a buscar as suas reservas de energia, né, gente? E vai buscando onde tem reserva. Por isso que ele defende a questão da atividade física. Então, para você que nunca fez, tá, abençoado? Para você que nunca fez um jejum, nunca fez atividade, você não começa fazendo jejum de 3 dias, de 2 dias que seja. Você começa tirando uma alimentação, indo aos poucos. Né? Então, é igual exercício físico. Eu sempre fiz, gente. Eu faço exercício quase todo dia. Então, eu continuei com a minha rotina. Porque, segundo os médicos que defendem a questão da atividade física, o corpo entende que você está vivo. Não, ela não está comendo, mas ela está viva. Por algum motivo ela não está comendo, né? Então ela está bem. E aí ele começa a soltar mais energia no seu organismo. Então você fica melhor quando você está fazendo atividade física. Eu não senti dor de cabeça. Não senti dor de cabeça. Tive um incômodo nesses de 3 dias, que eu fiz acho que 4 antes de começar fazer os 7 dias. Eu tive um incômodo um dia de dor de cabeça, tomei o Neosaldina, o trem passou. E aqui o médico ensina que não precisava. Era só tomar 2 comprimidos de... Eu tentei leite de magnésia, porque eu tenho magnésia lá em casa. Eu tomo leite de magnésia todo dia, né? A cápsula. Mas era só você tomar 2 e beber água. Diz que passava dor de cabeça. Mas com 7 dias eu não tive dor de cabeça e nem com esse jejum de 6 dias que foi agora, porque eu ia fazer esse teste, mas eu não tive dores de cabeça. A partir do 4º dia você não sente mais fome. Eu continuei fazendo comida normal, você não sente fome. No jejum de 7 dias, no 4º dia, gente, me deu uma coceira. E eu entrei na internet para ver o que estava acontecendo com o meu corpo. Parecia que eu estava num aceleramento de perda de gordura, não sei. Mas coçava tudo, todo lugar que tinha gordurinha, coçava no meu corpo. Foi quase insuportável. Mas quem me conhece sabe o tanto que eu sou tipo assim, eu sou insistente. Se eu falei pra você que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo, né? Então, eu não voltei atrás, né? Então, assim, coçou, no outro dia eu acordei bem, tá? No 7º dia, desse que eu fiz de 7 dias próximo ao Natal, eu conseguiria ir mais dias, tranquilamente.
Mas aí o Natal era no domingo, meu jejum terminava no sábado. Eu falei, eu vou encerrar isso por causa que eu fiz o compromisso de 7 dias e que a minha família vai se reunir no Natal. É importante que eu esteja com todo mundo, aí eu vou ter que ficar justificando porque que eu não estou comendo. Mas eu sentia nitidamente que eu ia mais longe. Eu não sei se bem mais longe, mas eu ia mais longe, né? E já vou programar o próximo, né? No livro e nos livros que eu li, eles dão dicas de como você passar por esses momentos. Foi o que eu falei, por exemplo, caiu sua pressão, você enfraqueceu, sentiu mais ficou um pouco mais fraco, você espreme um limão com água e toma com sal. Rapidamente você volta a sua energia. Quando acontece, você não precisa fazer sempre, porque não é sempre que a sua pressão cai. Como eu disse, o seu corpo ele tem reserva de energia, tanto é que o Luciano Subirá, acho que ele já está no 3º jejum de 40 dias, já fez de 21, já fez de 7, 14, 40 dias sem comer, só bebendo água e não teve problema, né? Então assim, é uma prática, você vai praticando, é igual quando você está fazendo musculação, você vai aumentando peso, à medida que você vai evoluindo, é a mesma coisa, né? Então, esse aqui eu já falei, né, que teve um jejum que eu fiz de 3 dias que eu passei mal, tomei essa água com limão e sal e melhorei na hora. Fui fazer minha live, sentei para escrever, fiz normal, né? Tem gente que pergunta, por exemplo, quantos quilos você perdeu nesses 7 dias? Gente, como eu tenho lido muito a palavra de Deus e eu sei que eu sou ser humano, eu não sou uma santa não, eu sou ser humano, eu sou dotada de sentimentos, eu tenho minhas emoções. Então, como eu estou buscando uma santificação, uma intimidade maior com Deus, algumas coisas eu tomo cuidado. Então, por exemplo, eu decidi não pesar quantos quilos eu estou pesando. Por exemplo, eu não sei quantos quilos eu estou pesando. Nem depois que eu fiz os 6 dias, nem depois que eu fiz os 7. Quantos quilos eu perdi, eu não fiz. Por quê? Para nem plantar no meu coração a intenção de fazer um jejum para emagrecer. Então eu fico toda hora cuidando das minhas emoções. Por quê? Porque eu estou buscando santificação. Eu sei que Deus conhece meu coração. Às vezes você que me vê de fora fala assim, ela fez para emagrecer. Não me interessa o que você acha. Interessa o que Deus sabe sobre mim. É isso que eu te falo do jejum. Ele trouxe uma percepção de quem eu sou e de quem Deus é, que a sua opinião não faz diferença na minha vida. Nem a sua e nem às vezes de gente que tem autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou. Então, esse autocontrole do jejum você consegue, né? Então, eu decidi não pesar. Eu tô mais magra, você vê visivelmente que eu tô mais magra, mas eu não sei quantos quilos perdi, por exemplo. O Luciano Subirá falou que num dos jejuns que ele fez de 40 dias em vídeos, aqui ele não falou isso, foi em vídeos dele que eu vi, que eu já assisti inúmeros vídeos do Subirá, né? Porque eu tô estudando muito sobre jejum e sobre dons do Espírito, né? E ele fala muito sobre isso. Ele fala que em um jejum que ele fez de 40 dias, ele perdeu 17 quilos, tá? Mas eu não fiz a média de quantos eu perdi. Por exemplo, eu tive vários vídeos viralizados na internet, né? Desde março eu tenho gravado sobre espiritualidade, sobre Deus. Eu saí em 20 dias de 4 mil e pouquinho seguidor para 40 mil seguidor. Se você olhar no meu feed, nem nos meus stories, você não vai achar nenhuma comemoração. Por quê? Porque isso é a graça de Deus sobre a minha vida. Se Deus retirar a graça de Deus sobre a minha vida, eu não sou nada. Porque é isso que eu tenho buscado desde março, que eu tenha sabedoria, discernimento de espírito, que eu leia algo de Deus e saiba traduzir e reproduzir para vocês. Então essa é a minha intenção. Se a graça de Deus, que eu entendo que a graça de Deus está sobre mim, se a graça de Deus sai da minha vida, eu não sou nada. Então para que eu vou dar ênfase e vazão ao sentimento de vaidade, de soberba? Não vou. Então eu falei, não vou comemorar. Minha menina até falou, mãe, você não comemorou 10 mil seguidores, 20 mil seguidores? Eu falei, não, eu sei, porque isso quem tem que comemorar é Deus, não é eu. Porque eu sou um instrumento de Deus para fazer ele conhecido, para levar a ministração dele, a palavra dele, fazer ele conhecido. Mas é a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu estou a serviço. Eu não tenho que ficar comemorando 10 mil seguidores, 50, 60, 70, se viralizou, se não viralizou. Não, eu trabalho com a ferramenta que eu tenho, que é o digital. Eu sei trabalhar ela, se eu precisar impulsionar um vídeo eu sei fazer. Eu estudo sobre o digital, como fazer os vídeos chegarem mais longe. Mas eu não fico comemorando porque eu entendo que é a graça de Deus sobre a minha vida.
Então eu não dou vazão a nenhum sentimento dentro de mim de que eu que sou a poderosa, porque eu sei quem governa sobre a minha vida e quem é poderoso na minha vida, né? Então a caminhada com Deus me fez saber quem sou eu e quem é Deus. Então eu me coloco no meu lugar, insignificante, pequeno diante de Deus, né? Então se você quer fortalecer seu espírito, enfraquecer sua carne, quer ouvir e sentir mais a voz de Deus, quer viver experiências com Deus, quer ter cautela ao falar, autocontrole, quer ficar mais sensível, desenvolver mais sabedoria, se aproximar de verdade de Deus. E na minha vida, o jejum foi a chave para eu alcançar todas essas coisas. Eu vou parar por aqui? Não, porque como eu falei para vocês, eu quero avançar ainda mais, porque eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero ser usada como várias pessoas foram usadas, tanto na Bíblia como na nossa geração, como pessoas da nossa história, homens e mulheres de Deus foram usados à medida que aproximou mais de Deus, né? Então eu, Vanessa, quero mais de Deus. Então tudo que você buscar intensamente, você vai conquistar. Seja dinheiro, sucesso, família, um cargo no seu emprego, você vai conseguir avançar. Eu estou buscando espiritualidade, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero sentir a voz de Deus, eu quero ser usada por Deus. E para isso eu vou usar os meios de graça que Deus me deixou, que é o jejum, oração, leitura da palavra. Quanto mais eu conhecer de Deus, mais eu vou poder transbordar na vida das pessoas. Esse foi meu vídeo. Tomara que tenha esclarecido algumas coisas na sua vida. Você pode me chamar em inbox, pode fazer algumas colocações, fica à vontade, tá bom? Mas eu quis falar sobre as experiências que eu tenho tido e o benefício que foi esse livro na minha vida, como ele me trouxe informação, como ele me trouxe paz para fazer, porque como não é uma prática muito usual, que as pessoas não ficam falando muito sobre isso, acho que por isso que muita gente não faz, porque não sabe nem o que é, o que fazer, se é de comer ou de passar no cabelo, também é por isso, né? Esse livro me abriu a mente, me trouxe paz e eu pude aprofundar mais, saber que Deus está falando comigo nessa questão do jejum e que Deus quer ir mais profundo comigo, e para isso eu tenho que ter disciplina, eu tenho que me esforçar para que eu tenha um relacionamento mais íntimo com Deus, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, você pode me perguntar, me pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas, então aproveita o comentário para perguntar. Lembrando que todos os dias eu tenho uma mensagem de Deus para você, que vai te trazer ânimo, conforto, esperança, paz, tá? Direcionamento. Todas as terças e quintas às 7h da manhã eu estou fazendo uma live ao vivo para falar sobre gestão das emoções, sobre como a gente ter mais controle sobre nós, sobre como buscar o Senhor, como o Senhor vai transformar a sua vida, o seu viver e a sua realidade, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Gratidão.